Uma boa noite a todos. Gut Chodesh. Hoje à noite é Rosh Chodesh Nissan, o começo, o primeiro dia do mês de Nissan, o mês de Pesach, o mês da festa da nossa liberdade, o mês do aniversário do Rebbe de Lubavitch, 11 de Nissan, um mês muito especial. Mas falando em saída do Egito, falando no mês da nossa libertação, tem algo que precisamos entender. Mas lembre, qualquer pergunta, comentário, toraprofunda@gmail.com. É um prazer tê-los aqui e esse é o ponto que pode gerar uma pergunta, um questionamento. Sabemos que um dos nomes da festa de Pesach é Chag Cheruteinu, é a festa, a celebração da nossa liberdade. Afinal, fomos libertados das mãos do faraó, que nos deixou escravizados por 210 anos, e Hashem, através dos seus grandes milagres, das 10 pragas, do milagre da abertura do Mar Vermelho, que na verdade a tradução seria Mar dos Juncos, Yam Suf, abertura através da abertura do mar, nos tirou daquela prisão, daquele trabalho forçado, daquela vida terrível que durou gerações. Mas quando a gente pensa, Hashem tirou a gente do Egito, tirou a gente do trabalho forçado, tirou a gente de todo aquele totalitarismo do faraó e ao mesmo tempo nos levou ao Monte Sinai. Monte Sinai, onde nos tornamos aqueles que devem cumprir com todas as leis da Torá. As leis da Torá não são poucas, são 613 mitzvot. Então, por um lado, fomos libertados, saímos do Egito, obviamente é uma alegria fenomenal, um povo inteiro de milhões de pessoas sendo libertados e liberados de um trabalho forçado, de tanto sofrimento, mas as coisas na Torá são exatas. Naquele mesmo momento, naquela mesma situação, fomos ao Monte Sinai, recebemos a Torá e ficamos novamente, logicamente não comparando, escravos de Deus, escravos de Hashem. Novamente, não estou comparando, mas isso é chamado de Chag Cheruteinu, a festa da nossa liberdade. A partir de agora, precisamos cumprir com as leis do Shabat, com as leis de Kasher, colocar tefilin, fazer as rezas, cumprir com todas as minúcias da festa de Pesach próprio, cumprir com as leis dos sacrifícios trazidos no templo sagrado, que tipo de animal sim, que tipo de animal não, leis de pureza e impureza, muita coisa que Hashem nos ordenou, e a gente chama isso de festa da nossa liberdade. Precisamos entender. Para que a gente entenda isso, vamos parar para pensar um pouquinho. Nosso mundo é dividido em várias categorias. Assim, Hashem, o Todo-Poderoso, criou o mundo. Temos minerais, vegetais, animais e o ser humano. Sim, animais e ser humanos são duas categorias diferentes. Muitas vezes nos livros de ciências das escolas colocam mineral, vegetal e animal, certo? Então, chama o homem de animal, só que é um animal racional. A Torá não vê a gente como animal racional de jeito nenhum. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos diferentes. Sim, nós somos racionais, nós pensamos, mas não somos um tipo de animal. Nós somos uma categoria acima do animal. Bem acima.
Vamos analisar. Vamos pegar uma planta. O que significa liberdade para uma planta? Bom, liberdade para uma planta é ela poder crescer. Ela está lá presa no seu vaso, presa no campo, e lá ela recebe luz do sol, lá ela recebe os minerais que existem na terra, lá ela recebe água da chuva, água que é adaptação independente. E isso para planta é algo maravilhoso, uma árvore, em outras palavras, super hiper contente de estar num lugar desse. Ela tem sol, ela tem água, ela tem minerais. Tranquilo, tá tudo maravilhoso. Para uma árvore, essa situação é fantástica. Agora, se a gente muda de categoria e a gente fala do mundo animal, pega um animalzinho, pega um carneiro e prende ele num lugar onde ele não possa se mover. Isso não é suficiente para ele? Isso não é liberdade para ele? Puxa, mas para a árvore, para a plantinha, isso é maravilhoso. Ela está presa num lugar, ela passa lá a vida inteira naquele mesmo lugar, recebendo sol, recebendo água, recebendo os minerais, recebendo tudo que precisa e está super contente. Está tudo bom, está maravilhoso. Agora, para uma ovelhinha, para um carneirinho, para qualquer outro animal, prende esse animal no chão, coloca uma coleira ou coloca ele numa jaula, num lugar onde ele não possa se mexer. E deixa ele lá. Dê comida, dê bebida, deixa o sol bater naquele animal. O animal não vai estar contente. Aquilo vai afetar até mesmo a saúde do animal, obviamente, e ele não vai ter uma vida feliz. Agora, no momento que você abre aquela jaula, desamarra aquele animal e deixa ele correr pelo campo, onde ele tem o pasto dele, onde ele tem. Ele já tinha pasto dentro da jaula, ou no lugar onde ele estava, mas não é suficiente. Onde ele pode correr, onde ele pode brincar com outros animais, onde ele pode ter ar livre, pular dentro de um rio, e etc, etc. Isso é a vida para um animal. Isso é a vida para um animal. Isso é maravilhoso. Ele não consegue ficar parado, preso num lugar só, mas no momento que ele tem comida, ele tem bebida, ele pode interagir com outros animais, pode correr pelos campos, tá tudo uma maravilha. Alguns animais correm pela selva, alguns animais ficam em outros lugares, mas ele tem lugar para se movimentar, é isso que ele precisa, é isso que é necessário para que ele sobreviva de uma maneira boa. Não sobreviva, mas viva de uma maneira boa. Agora vamos pegar um ser humano e vamos tratá-lo como uma planta. Certamente isso é terrível. A pessoa fica doente, Deus nos livre, aquilo não é vida. A pessoa é uma tortura. Fica parado num lugar, fica fechado num lugar. Ah, mas ele tem sol, ele tem água, ele tem comida. Para ele não importa, ele precisa de muito mais disso. Então, quem sabe, alguém pode pensar que em tratar um ser humano como se trata um carneiro. Coloca ele no campo, deixa ele correr, deixa ele estar no meio de outros seres humanos, mas impede ele, bloqueia ele de usar o seu intelecto. Bloqueia, bloqueia. Não tem, ele não vai ter livros para ler, ele não vai ter aulas para escutar, ele não vai ter aprendizado nenhum. Ele vai continuar a vida dele comendo comida boa, bebendo água boa, tendo boas roupas. Ele tem um espaço maravilhoso para viver, ele vive numa casa maravilhosa, só que ele não tem comida intelectual. Ele não pode escutar ninguém falando, ninguém dando uma aula, ele não tem livros, ele não pode assistir um vídeo educativo, alguma coisa que traga para ele algo intelectualmente. Aquilo não é vida. Isso é uma tortura. Uma pessoa precisa de comida, precisa de bebida, precisa de espaço, precisa correr, precisa andar, precisa se exercitar, precisa ter roupas boas, precisa ter amizades. Mas se ele está, teoricamente, impedido de alimentar sua mente, pensar, aprender coisas novas,
se aprofundar em alguma matéria, em algum pensamento, em algum tópico, isso para ele é uma tortura. A falta de desenvolvimento intelectual para um ser humano é uma tortura. Então a gente vê daqui que a liberdade é relativa. A liberdade de uma planta não é liberdade para um ser humano, nem para um animal, muito menos para um ser humano. Agora vamos falar do povo judeu. Além da necessidade dessa vida intelectual, além da vida material e física, comida, bebida, dormir, passear, correr, se exercitar, ter roupas boas, ter uma cama onde pode dormir. Além de tudo isso e além da vida intelectual, aprendizado, estudo, aprofundar, desenvolver seus pensamentos e intelecto, além de tudo isso, existe algo que é fundamental e que sem isso a vida não é vida, que é a conexão com Hashem, a conexão com o Todo-Poderoso. Quantas histórias temos de Yehudim, pessoas, membros do nosso povo, que tinham tudo. Tinham dinheiro, tinham moradia das melhores, amizades das melhores, passeavam em todos os lugares, nada lhes faltava, só que sentiam um vazio. Não são uma, nem duas, nem três, nem 200, nem 1000 histórias. São milhares e milhares e milhares de histórias de pessoas que estavam em situações boas. Lógico, cada um numa situação diferente. Um era muito rico, um tinha liberdade de fazer outras coisas, um tinha um trabalho maravilhoso onde ele podia trabalhar, um tinha amizades maravilhosas. Mas estava faltando algo a mais. Algo espiritual. Algo que lhe acrescentasse não somente no intelecto, mas na alma. É isso que é a liberdade para um membro do povo de Israel. Além de todas as coisas físicas, além do intelecto sendo preenchido com sabedoria, com ensinamentos e etc., existe aquilo que é o fundamental e que sem esse conteúdo, a sua vida não é uma vida. A conexão com Hashem. As mitzvot, os preceitos que Hashem nos dá. O estudo da Torá, não apenas como um estudo intelectual, mas como o estudo da sabedoria divina. Como aprendemos no Tânia, que alguém que estuda a Torá está se conectando de uma maneira incrível com Hashem. Afinal, Hashem e sua sabedoria são uma coisa só. Portanto, a Torá e Hashem são uma coisa só. E quando estudamos a Torá, então estamos estudando o Todo-Poderoso. Para um Yehudi, para um membro do povo de Israel, a vida sem esse conteúdo não é vida. Por isso, quando falamos da libertação do Egito e logo em seguida o recebimento da Torá, quando nos ombros, nas costas de cada judeu, de cada judia, recaíram um monte de obrigações, comer kasher, cumprir Shabat, se cuidar das leis de pureza e impureza, estudar a Torá, educação dos filhos, rezar, colocar tefilim, ter uma mezuzá, e todas as diversas e centenas de mitzvot da Torá relacionadas ao templo, relacionadas a sacrifícios de animais levados ao templo, e muitas e muitas e muitas leis e muitos detalhes, milhares e milhares de detalhes, pode parecer para alguém, que peso nas costas, que peso nos ombros, mas a verdade é exatamente o contrário. É apenas desta maneira
que um Yehudi, um judeu ou uma judia, se sentem liberados, libertados, livres, free. Por quê? Porque é isso que nós precisamos. É isso que a gente precisa. Às vezes uma pessoa que não está acostumada com isso, talvez que não foi educada com estudo de Torá, com estudo dos preceitos, pergunta, mas como assim? Mas como assim? Isso dá para se entender também com um exemplo material. Imagina uma pessoa que, durante sua vida, ele foi galgando, ele foi subindo na empresa onde ele trabalhava. Ele começou na sua empresa como um funcionário mais simples. Depois ele se tornou um responsável por uma certa área daquele, por uma certa, que seja, qualquer coisa dentro daquela empresa. Depois ele se tornou um encarregado de um setor ainda mais amplo, e assim ele foi subindo, sem desmerecer as pessoas que trabalham em outros níveis. Mas, obviamente, numa empresa existem aqueles que são responsáveis por coisas pequenas, e existem os diretores que são responsáveis por muitas coisas lá dentro. O trabalho deles pode ser bem mais complicado do que o trabalho de uma pessoa que está num setor, num detalhe de um setor. Mas ao mesmo tempo, aquilo é fulfilling. Ele sente que aquilo é que traz para ele uma realização. Se você pegar um diretor que está acostumado a trabalhar várias horas por dia, tentar fazer com que aquela empresa cresça, fazer com que os negócios daquela empresa melhorem cada vez mais. E você fala para ele o seguinte, sabe de uma coisa? Você volta para o teu cargo de 10 anos atrás, você vai receber o seu mesmo salário e você vai ser responsável por aquele pequeno setorzinho da nossa empresa. Na maioria dos casos, a pessoa não vai aceitar. Por quê? Porque ele não vai se sentir realizado. Quando ele está naquele nível mais elevado, por mais que o trabalho seja muito maior, por mais que as responsabilidades sejam muito maiores, é isso que a pessoa quer. É muito difícil de ele dar um passo para trás. Podemos dizer que acontece naturalmente com cada Yehudi. Nem sempre a pessoa sente aquilo no primeiro momento, mas com o tempo aquilo vai acontecendo. Como sabemos de inúmeras histórias, mencionamos antes, de pessoas que nunca tiveram uma educação judaica da maneira como precisa ter. Talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? Bem aguado. E chega um momento da vida que a pessoa sente que tem algo faltando, que tem algo que não está alimentando ele que ele precisa. Como um bebê que está com fome e ele começa a colocar a boquinha em tudo que aparece pela frente. Por quê? Porque ele quer comer, ele quer o leite materno, mas ele não sabe se expressar, ele não sabe explicar. Ele vai colocando a boquinha em tudo que existe, só que aquilo não satisfaz ele. Até que, finalmente, ele encontra sua mamãe e satisfaz a sua fome. Assim também, a alma judaica pode ter um corpo muito sadio, que faz exercícios, que come, que se exercita, que trabalha, mas a alma pode estar com falta da sua vitamina. Qual é a sua vitamina? Sua conexão com Hashem. E quanto mais a pessoa se conecta com Hashem, mais ele percebe que ele quer se conectar mais ainda. E mais profundamente. Portanto, uma pessoa que tem tudo no mundo material, muitas vezes vai sentir uma falta terrível de algo mais elevado. E é isso que leva tantos jovens a procurar em diversos lugares a sua felicidade espiritual. Como eu mencionei já em outra aula,
Muitos israelenses acabam indo para a Índia achando que meditando e entrando em tal grupo eles vão achar a sua alegria espiritual e sua realização. Só que eles não encontram. Eles vão encontrar quando eles chegam de repente num Beit Chabad, num emissário do Rebbe, que está lá em alguma montanha na Índia com seu Beit Chabad, com a sua sinagoga, e ele sente e escuta uma aula de Hassidut, uma aula de Tânia, uns ensinamentos judaicos, os mandamentos judaicos, de repente ele sente, uau! Por quê? Porque era isso que faltava para a sua alma. Era isso que faltava para a sua realização, era isso que faltava para a sua vida ser uma vida. Portanto, quando falamos da data de Pesach, da festa de Pesach, como uma festa de liberdade, e ao mesmo tempo falamos, logo em seguida saímos de lá e fomos receber a Torá com todos os seus mandamentos, todos os seus detalhes, todas suas minúcias. E a pessoa fala, puxa, isso é liberdade? Sim, essa é a verdadeira liberdade. É isso que nos permite a conectar com Hashem. É somente através disso que nós nos conectamos cada vez mais com o Criador do Universo. Por isso, Pesach é Zman Cheruteinu, é a época da nossa liberdade, porque através da libertação, da salvação divina que nos tirou do Egito, nós chegamos ao momento onde somos servos de Hashem. E essa é a verdadeira liberdade, a verdadeira realização de qualquer membro do povo de Israel. E mais que isso, podemos dizer, é, na verdade, a realização de todo ser humano, que não precisa cumprir com todas as leis da Torá. Precisa cumprir com as 7 leis dos filhos de Noé. Afinal, as leis, as 613 leis, mandamentos, foram dadas apenas para o povo judeu. Quando um não-judeu cumpre com as 7 leis dos filhos de Noé, as 7 leis que foram dadas para Adão, para Noé e etc., quer dizer, etc. não, até Noé e daí para frente, para todos os descendentes de Noé, então, dessa maneira, a pessoa se sente realizada, ela se sente conectada, porque ela está realmente conectada com o Todo-Poderoso. Estamos chegando na festa de Pesach, devemos nos preocupar com assuntos muito importantes, afinal, queremos estar livres, fazer aquilo que Hashem quer de nós, nos conectar com Ele. Todo judeu, toda judia, deve se preocupar em não ter hametz durante a festa de Pesach. Não ter pão, não ter bolachas, não ter macarrão, não ter vodka, não ter whisky. Qualquer coisa que seja fermentado dos 5 tipos de cereal não pode estar na sua posse, mesmo que não esteja na sua casa. Por isso, limpamos nossa casa, limpamos todos os cantos de nossa casa, de nossos escritórios, etc. E ao mesmo tempo também vendemos o hametz. Através de um rabino, isso não se faz sozinho, através de uma procuração, você pode procurar no site do Beit Chabad do Brasil, através de uma procuração específica, você pode encontrar o link no qual, em alguns instantes, você coloca o seu endereço e você vende o teu hametz para um não-judeu. Esse não-judeu vai estar de posse do teu hametz durante todos os dias de Pesach. Ele compra isso, é uma venda real, que é feita através do rabino, e um não-judeu não tem nenhuma proibição de ter hametz durante Pesach, enquanto para um judeu isso é uma coisa muito grave. Então ele compra isso da comunidade, e através disso a pessoa não tem posse de hametz nenhum durante Pesach. Qualquer hametz que sobrou na casa, garrafas de vodka, pacotes inteiros de bolachas, etc., a pessoa fecha em algum armário, tranca ou sela, coloca um sinalzinho que lá tem hametz, ninguém vai mexer naquilo, afinal aquele hametz não é dele, e durante Pesach fica tudo fechado nesse armário, nesse quartinho que ninguém vai entrar durante Pesach, e dessa maneira ele cumpre com a lei de não ter hametz durante Pesach, não possuir hametz durante Pesach. Se a pessoa tem casas em outros lugares, também coloca na procuração os endereços e tudo está incluído. Outra grande mitzvah de Pesach é comer matzá na primeira noite de Pesach e fora de Israel também na segunda noite de Pesach. Devemos comer pelo menos um kezait de matzá, pelo menos da matzá redonda,
um terço, metade de uma matzá redonda, num tempo curto de mais ou menos 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ou 7 minutos se a pessoa não consegue. Comer isso na noite de Pesach, na primeira noite e na segunda noite. De preferência a matzá redonda, a matzá shmurá. Mesmo aqueles que comem, têm o costume de comer matzá quadrada, devem tentar cumprir essa mitzvah com a matzá redonda nas noites de Pesach. Também a mitzvah de contar para os familiares, especialmente para os filhos, a história de Pesach. De acordo com a sua idade, explicar que nós fomos escravos, explicar que Hashem nos libertou e contar toda a história como está na Agadá, como lemos nas noites do Seder. Também temos a mitzvah de comer o maror, a erva amarga, durante as 2 noites do Seder de Pesach. E, obviamente, temos as leis de Yom Tov, primeiros 2 dias e os últimos 2 dias de Pesach fora de Israel, são dias de Yom Tov, que tem as leis muito quase que iguais, muito parecidas, quase iguais ao Shabat, com poucas exceções. Fale com seu rabino, procure nos livros sobre Yom Tov, que temos Baruch Hashem hoje também em português, e você vai saber muito melhor como cumprir com a mitzvah de Yom Tov. Que possamos, desde já, festejar a completa e verdadeira redenção que vai vir de imediato através de Mashiach, Bezrat Hashem, com a ajuda do Todo-Poderoso, e que possamos já, nesse Rosh Chodesh hoje, primeiro dia de Nissan, estar dançando e cantando em Jerusalém, com o terceiro templo reconstruído através de Mashiach, com grande alegria, grande júbilo, com paz total, tanto para o nosso povo como para todas as nações, um mundo de harmonia eterna para todas as nações do mundo, que possamos ver isso nesse exato momento, a partir de agora e assim eternamente, que seja com muita alegria, que seja já, e desejando desde já um feliz Yud Alef Nissan, afinal o aniversário do Rebbe está chegando daqui a poucos dias, daqui a 10 dias, e um feliz e kasher Pesach para todos, que seja um Pesach maravilhoso, e como falamos, que já seja em Jerusalém, com todo Am Israel reunido, e com o mundo inteiro já numa harmonia eterna, com muita paz, com muita alegria e tudo de bom. Obrigado pela presença de todos. Mashiach já!